Olá, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está aqui mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas. Muito bem. Para você que está aí nos assistindo, por favor, já deixe seu joinha, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem aqui, pessoal, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto, levar para mais e mais famílias, que é tudo que a gente quer, né? Na internet a gente tem de tudo um pouco. Coisas boas, coisas não tão boas assim. Que o canal aqui possa ser uma fonte segura para vocês, de informações de qualidade. Então, para isso, eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, já me dá esta bolinha, custa nada nessa vida. E falando sobre apoio, quero falar para vocês do IEPSIS. O IEPSIS é um instituto de capacitação para pais, para profissionais, trava-língua, profissionais, minha gente, profissionais, para cuidadores também. Então, tem cursinhos, assim, mais curtos, pontuais, que vocês fazem no final de semana, já conseguem começar a aplicar em casa. E tem cursos mais extensos também, como pós-graduação. Então, vamos dar uma olhadinha. E é isso, ao longo do nosso bate-papo, vai ficar passando para vocês aqui o QR Code, para vocês acessarem a plataforma e dar uma olhada nos cursos, tá bom? Então, vamos ao nosso bate-papo de hoje. Estou muito feliz em ter ela aqui. Ela é uma grande referência na nossa comunidade, uma profissional muito respeitada, eu tenho muita admiração. Faz tempo que a gente está costurando a participação dela aqui, então eu realmente estou felicíssima em recebê-la. Ela é psicóloga, analista do comportamento, uma das fundadoras da Clínica Gradual, que assim foi uma das pioneiras aqui no Brasil para trazer a análise do comportamento. Então recebam com muito carinho Leila Bagaiolo. Uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui. É um orgulho estar aqui. Eu sempre estava com vontade da gente conversar, mas várias vezes estávamos combinando e a gente não estava conseguindo, né? Verdade. Então, que bom que deu certo hoje. Eu fico muito feliz. Com o time desfalcado hoje, né? Com o time desfalcado. A minha parceira Cláudia, a Cacá, né? Teve uma gripe forte aí que foi se avolumando durante o dia de hoje. E não pôde estar, mas não faltarão oportunidades. Isso mesmo. Né? Cada vez que a gente puder falar e se encontrar, é um prazer. Né? Eu fico muito orgulhosa de estar aqui. Quero te parabenizar pelo Altispod, né? Por isso que você carrega, por essa força, por essa voz que você dá a tantos profissionais, familiares, né? De pessoas autistas, familiares profissionais que fazem diferença nessa área, e isso é muito importante, é muito relevante, cada vez mais. E é um prazer te ouvir, te assistir. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Ai, Leila, obrigada. Eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês, seu, da Cacá. Cacá, tô esperando você aqui, viu? Porque não tem, assim, a cota de um episódio só. Não, a gente pode gravar várias vezes aqui, porque o assunto é inesgotável, entendeu? É só a gente ajustar as nossas agendas, né? Mas eu fico muito feliz porque eu sei do trabalho de vocês, que é lindo demais. Sempre foram muito elogiadas, não só por profissionais, mas por mães, por pais. E esse, para mim, é o maior termômetro de todos, né? Então, a oportunidade que vocês já há muito tempo atrás deram para o Nicolas, né? Nicolas, então, o Alex, querido, e a Anitta, né? Sempre elogiaram família demais. Maravilhosa. A Gra, Pignatari sempre fala muito de vocês. Tantas famílias que passaram ali com vocês e de vocês terem trazido, né, essa ciência com tanta responsabilidade. Então, eu, como mãe, eu fico muito agradecida, porque quando vocês fazem isso por uma família, vocês fazem por todos nós. E você também. Quando você faz o Altispod, você faz para todo mundo. Quando a gente está aqui, um profissional, um familiar, tendo a voz, acho que fala por muita gente, né? Isso aqui é maravilhoso.
Ô Leila, vocês abriram a Gradual quando? Então, a Gradual formalmente, ela foi aberta em outubro de 2001, com CNPJ direitinho, né? Mas, na verdade, a história é assim, eu sou psicóloga, eu fiz PUC São Paulo e na PUC eu encontrei várias pessoas. Foi minha segunda faculdade, minha primeira faculdade foi na Unesp em Assis. Eu fiz 2 anos, parei, vim para São Paulo, que eu queria morar em cidade grande, eu sou do interior, sempre quis. Eu vim para São Paulo. Interior onde? Jaú. Em Jaú. Eu sou de Jaú, nasci em fazenda, nem na cidade eu nasci. Eu nasci na fazenda dos meus avós, que eram cafeicultores, né? Italianada, morava os italianos juntos, eu nasci lá. E fui para a cidade perto da minha idade pré-escolar, para Jaú, com a minha família que se mudou para lá, enfim, por uma série de eventos aí no início dos anos 70, em relação à mudança de café para cana-de-açúcar, enfim. E aí, então, eu sempre quis morar na cidade grande. Daí eu fui fazer psicologia na Unesp em Assis. Daí eu saí, com 19 anos, vim para São Paulo. Logo em seguida eu já casei, tive filho, meu filho que vai fazer 32 anos esse ano. E então eu demorei um tempo para voltar. Quando eu voltei a fazer psicologia, eu tinha 26 anos. E as meninas, né, que estão comigo até hoje, uma delas é a Cacá, minha sócia, elas eram mais novas. E aí a gente passou a faculdade, eu me tornei uma analista do comportamento na PUC São Paulo, quando eu voltei a fazer faculdade de novo, logo no segundo ano da faculdade. Eu tive grandes professores na PUC, a Teia, a Amália, que acabou de ser 8 anos reitora da PUC agora, a Teia, que já nos deixou, infelizmente. E foram, assim, eu tive uma faculdade maravilhosa. Eu já comecei a fazer iniciação científica em análise do comportamento logo no segundo, terceiro ano da faculdade. Eu fiz 2 iniciações científicas. A última iniciação científica eu fiz com a Paula, que era minha parceira na época, que hoje ainda que trabalha com autismo, a Paola Duarte. E a gente trabalhava num CAPS, a gente estudava num CAPS Perdizes. A gente trabalhava, fazia uma pesquisa com pacientes psiquiátricos para entender o que eles aprendiam ali no CAPS em termos de profissão, de práticas profissionais em outros contextos sociais. Então, era uma iniciação científica FAPESP, e o nosso objeto de pesquisa era entender a generalização do que aqueles pacientes psiquiátricos que frequentavam aquele CAPS Perdizes, ali na Cândido Espinheira. Então, eles levavam para outros contextos sociais. Então, a gente observava eles ali no CAPS, as práticas de oficinas terapêuticas, e depois a gente ia com eles nos finais de semana, no Ibirapuera, na casa deles, em outros contextos sociais, entendendo como eles generalizavam aquelas habilidades. Então, assim, esse universo, né, da análise do comportamento, da generalização, já era muito forte. Eu já tinha feito a minha escolha na psicologia, que era a análise do comportamento, e já estava estudando e já estava pesquisando. Então, a pesquisa sempre foi central. E eu tinha certeza que eu ia acabar a faculdade, ia fazer o mestrado, e depois ia fazer o doutorado, e ia ser uma professora. Isso já estava, assim, esse iria ser meu caminho. Só que, no 5º ano da faculdade, a gente estava numa aula de análise do comportamento, voltada para a clínica, e a gente recebeu um casal que morava nos Estados Unidos, que trabalhava com autismo, e que ela tinha feito PUC, a Polé, a Paula Braga Canyon. Sim. Que ela deu aula com o Sean. E ela explicou ali o que eles faziam lá nos Estados Unidos, né? Análise funcional experimental, qual que era o tratamento para autismo naquela época. Isso foi o ano 2000. Eu assisti aquela aula e falei, gente, é isso que eu quero fazer. Eu gosto de ciência aplicada, de análise do comportamento aplicada. Minhas pesquisas de iniciação científica tinham o cunho experimental, lógico, mas eram aplicadas. Eu quero fazer ciência, eu quero ser professora, eu quero ser analista do comportamento, eu quero fazer isso. E aí deu certo da Polé vir para o Brasil nessa época, e ela começou a fazer um núcleo de atendimento ali na AMA São Paulo, no Cambuci. Uhum. E aí a Cacá, a Cíntia Guilhardi, a Paola, a gente foi ser estagiária dela, da Polé. E aí ali eu aprendi tudo. Então foi a Polé que me treinou.
nessa área. E foi por causa dela que eu comecei a trabalhar com autismo, por causa dessa aula. Então, eu mudei toda a minha estratégia, né? Porque aí eu já comecei a atender, eu comecei a atender com ela, a Polé voltou com o Sean para os Estados Unidos, e a gente começou a atender algumas crianças ali que eram da AMA, né? Eu, a Cacá, a Cíntia Guilhardi, a Paola, e aí a gente abriu uma sala em 2001, que daí começou a ser a Gradual, Grupo de Intervenção Comportamental, com algumas dessas crianças da AMA. É uma sala que era ali na Vila Mariana, que uma professora da PUC nos cedeu, a Ziza Guedes, nos cedeu a sala de terapia dela para a gente montar a nossa salinha. Então, toda quarta-feira a gente tinha 2 horas da tarde para receber esses pouquíssimos clientes que eram esses da AMA. A gente tirava tudo da sala dela, tirava tapete, tirava mesa, tirava todos os penduricalhos, punha o nosso uniformezinho, escrito Gradual, e atendia e fazia já ali capacitação das famílias, né? Porque a gente tinha poucas horas por semana, a gente estava muito começando, mas a partir daquele embrião ali, a gente foi aumentando as horas, né, de fornecer o serviço que a gente estava se propondo, foi ocupando mais salas na clínica, nesse endereço, e foi crescendo. E aí, em 2004, o Dr. Salomão nos indicou para começar a fazer intervenções fora de São Paulo. Ele falou, vocês viajariam? A gente falou sim. A gente começou a atender em Teresina, então a gente começou a formar muita gente ali em Teresina, depois a gente foi para São Luís do Maranhão, Curitiba, a gente foi muito. Então a gente começou também a ter um núcleo em São Paulo, e aí a Gradual já era maior. Eu, a Cacá, a Cíntia já estávamos fazendo o nosso mestrado. Eu também estava dando aula em universidade, daí eu tive que parar. E a Gradual estava crescendo para fora de São Paulo, né? Então, a gente começou a ter um setor de viagens, um setor em São Paulo, e a gente foi tocando assim. Então, foi uma primeira década que a gente fundou, cresceu, e estávamos fazendo nossos mestrados e nossos doutorados, que eu acabei o doutorado em 2009, na USP. Então, foi assim que a Gradual começou, pequenininha, através de uma grande inspiração dessa amiga, que é a Polé, uma pessoa maravilhosa. Eu ainda não conheci ela Ela pessoalmente. tem que vir aqui, Polézita. Você tem que vir aqui falar com a Mirella. Eu quero muito entrevistá-la. Assim, conheço todo o nome dela e o trabalho dela, né? Mas eu ainda não conheci pessoalmente. Ela e a Mequinha. A Meca já veio algumas vezes, o Dr. Salomão também. Isso. E uma pessoa que impulsionou muito também a Gradual e o nosso trabalho conjunto foi o Marcos Mercadante, o Magu. O que aconteceu? Quando a gente estava começando, ele foi para os Estados Unidos, para a Yale, fazer o doutorado dele em Tóquio, conheceu o Amiclin e a Caia Pacífico, que era esposa dele na época, foram. E aí lá ele viu que o trabalho com autismo e que o trabalho com maior evidência, né, essa boa prática, era com Applied Behavioral Analysis, e ele voltou para o Brasil e queria saber quem fazia. E chegou até a gente. Então, também ali o Marcos estava saindo da Mackenzie, indo para a Unifesp. Ele chegou na Unifesp em 2007, fundou o ambulatório que hoje é o TIM. Sim. Eu estou lá desde 2007. Eu e a Cacá, nós fomos com ele para lá. Então, assim, há muito tempo que existe esse ambulatório fundado por ele. E o Marcos, então, foi uma pessoa assim que trouxe muita coisa nova, muita discussão, muita ciência assim, para o autismo no Brasil, como era lá na década, né, nos primeiros anos 2000 até 2010. Então, o Marcos assim, foi uma pessoa muito importante. A gente fez uma parceria muito, muito grande. Muita gente fala o nome dele quando vem aqui. Acho que que já veio aqui também a Joana Portolesi, sim, falou o nome dele, a Tatiana Meca. Sim, sim, a Tati que também Meca. Tá lá no TIM, né? É uma grande amiga, a Tati Meca, maravilhosa. Beijo, Tati. Nossa, eu vou mandar beijo para todo mundo aqui. Você vê que demais, porque a gente conhece muita gente, porque a gente viu a coisa ali acontecer, né? São 24 anos de... Vai fazer 25 anos o ano que vem, em 2026, né?
Então, é bastante tempo. Então, todas essas pessoas a gente foi conhecendo, foi fazendo parceria. E a AMA, ela nossa, é um... Há que se respeitarem absolutamente, né? Porque... Ana Maria, que esteve com a gente esse ano no congresso, assim, nossa, Marisa ela... Fúria, Esses Marli, nomes, assim, eu venero em não, absoluta. e pessoas que abriram a porta, né, para muito. Meca, para Polé, porque elas tinham ido para os Estados Unidos. As nossas professoras, essas que eu falei que nos formaram, elas indicaram as meninas para ir para os Estados Unidos. O Caio Miguel também. Sim, Caio né, Miguel. que hoje está baseado em Sacramento, mas é um grande pesquisador na nossa área, um orgulho muito grande ter o Caio Miguel, assim, ele nos representa. Fora do país, estudando comportamento verbal, falando sobre isso, desenvolvendo protocolos, desenvolvendo ciência da mais alta qualidade, Caio Miguel, então, assim, um orgulho muito grande. Então, essas pessoas, elas foram muito pioneiras. Recentemente, acho que num evento aqui, que foi Brasil e Estados Unidos, Sim, Brasil e né? Estados Unidos, que acontece lá em Recife. É. Então, assim, mas a Polé, né, no fim foi com ela que eu assisti essa aula, então foi com ela que tudo mudou. E ela é essa pessoa que está com a gente, que voltou para o Brasil, ainda bem, que faz muita diferença. O lugar que ela está, ela faz muita diferença, porque ela é uma pessoa que tem uma exatidão, lógico, do ponto de vista conceitual da análise do comportamento, uma prática maravilhosa e uma pessoa, assim, incrível, que é muito gostoso estar junto com ela, porque ela tem, assim, tem um astral maravilhoso, ela é incansável, então, assim, ela é muito especial. E foi por conta, então, desse movimento aí, no ano 2000, exatamente, que a gente, então, construiu essa clínica, o grupo gradual em torno disso, e foi crescendo. E aí, assim, a gente chega até aqui hoje por conta dessa história, né? Que eu me orgulho muito. Nossa, mas Leila, eu sou muito feliz dessa história, assim, é uma parte de mim, assim, que eu me orgulho bastante. São muitos anos, né, de chão de fábrica. Isso, exatamente. A gente nunca saiu do chão de fábrica, acho que não vai acontecer isso, eu não tenho muito esse jeitão, não. São a gente tá muitos fazendo anos ali, assim, e aí... Você que acompanhou isso desde, né, de CAPES, atuando ali e chegando aqui hoje, em 2025, você viu muito isso dentro do espectro autista, todo esse alargamento, todos esses conceitos, todos, né, tudo isso que foi entrando dentro desse conceito do espectro. Então, do nível 1 de suporte, isso do Asperger sair, síndrome de Rett sair... Hoje, né, o autismo profundo, como que você vê tudo isso? E hoje a gente tem até um debate, né, nisso, que acho que é até saudável essa discussão, né, desse alargamento todo do espectro, como que vai ficar isso, porque em algum momento isso vai ser, de novo, mexido, né, acredito eu, porque a gente tem tido dificuldades quanto à questão de acesso a direitos, acesso a tratamento, né? Acho até que é uma reflexão que ainda está no ar. Eu, particularmente, aí dizendo, eu não tenho uma opinião formada ainda. Eu consigo entender quando a gente escuta mães de autistas nível 3 de suporte e de autistas, né, que estão dentro do autismo profundo e que dizem, né, que se sentem invisibilizadas, que têm mais dificuldade de acesso por conta de, às vezes, autistas com menos suporte, que às vezes há uma bagunça nessa questão dos níveis de suporte, enfim. E consigo também entender os questionamentos de autistas nível 1 de suporte, dizendo, não, estão querendo colocar a culpa na gente por conta disso, né? E nós é que somos invisibilizados, porque tudo que a gente pede dizem que é mimimi, não entendem o grau das nossas dificuldades, há muito índice de suicídio nessa camada da população, depressão muito grande, há sim, porque nós... Nível 1 de suporte não é nível 0 de suporte, né? Porque se é nível 0, então você não está no espectro, no caso. Então, né? Aí não estou falando com você, no caso. Então, eu consigo entender os questionamentos dos dois lados. Então, é uma reflexão que está sendo levantada e a gente precisa falar sobre.
Até mesmo porque alguma decisão vai ser tomada nesse sentido, né? Então, você que já esteve no chão de fábrica lidando com tudo isso, como que você vê, Leila? Então, eu acho que tem aspectos positivos e aspectos difíceis, desafiadores, né? Então, assim, o autismo que eu comecei a trabalhar é o autismo com maior necessidade de suporte que a gente conhece hoje. Era isso que a gente aprendia, né? Então, todo o desenho das intervenções era feito para alcançar, desenvolver aí essa pessoa autista com maior necessidade de suporte, né? Ao longo, principalmente, da segunda década dos anos 2000, que a gente teve essa grande mudança, né? Os critérios diagnósticos foram mudando e a gente teve aí, então, esse alargamento que a gente vê hoje, que é o transtorno do espectro do autismo, que a gente tem aí os eixos core de dificuldades importantes em relação à comunicação social, à sociabilização com o outro e a tendência a comportamentos repetitivos, né? Comportamentos menos variados, digamos assim, né? Que a média da população. E isso está presente no espectro inteiro, né? No autismo está com maior necessidade de suporte, com nível médio de suporte para facilitar as coisas e com menor necessidade de suporte, mas ainda necessidade. Mas a forma como esses comportamentos, né, como esses fenômenos vão aparecendo, eles diferem um pouco. Então, eu tenho aqui, no autismo profundo, a gente já vai falar um pouco sobre essa nomenclatura, de onde ela surge. Esse autismo nível 3, com maior necessidade de suporte, a gente precisa desenhar uma intervenção que é aquela parecida com a que eu conheci, o nível 3, o nível 2, que é aumentar a adaptabilidade, comportamento adaptativo, socialização, linguagem funcional, tudo isso. E quando você vai para essa necessidade menor de suporte aqui, que é o Asperger, que a gente também trabalhava, o Marcos indicava, os médicos indicavam, porque a gente tinha essas pessoas. Essas pessoas estavam lá com outros nomes, mas elas estavam lá. Então, a gente também trabalhava. Como a gente vem da psicologia, isso facilita para a gente também entender esses fenômenos. Então, quando você vai para o autismo, vamos chamar nível 1 aqui, de suporte, a gente está falando de questões sobre depressão, né, ansiedade, comorbidades que vêm junto, questionamentos sobre a vida, o valor da vida, se vale a pena ou não, o que exige, então, também intervenções terapêuticas de outro tipo, que eu não diria que é mais refinado ou não, mas são de outro tipo, né? Você vai trabalhar com autoconhecimento, você vai trabalhar com esses questionamentos, né, com conscientização desses fenômenos, essa ideia, né, de como eu sou para o outro, como eu apareço, como eu me projeto na vida. São questionamentos e fenômenos e estratégias que a gente também ali desenvolve na psicologia, nos processos terapêuticos, né, que também você vai trabalhar com muita gente neurotípica, né, que você vai... Sim. Então, eu acho que a psicologia empresta muito aqui Sim. do seu cabidal de informações, de procedimentos para cá. Então, eu vejo que o profissional que hoje trabalha com o TEA, ele pode tanto resolver setorizar a sua prática, ser mais destinado a algum polo desse espectro, ou até, como eu prefiro, eu gosto de trabalhar no espectro, né? Com essa riqueza, que para mim é uma riqueza de possibilidades de intervenções e desenhos terapêuticos, eu gosto muito, né? Mas acho que é um desafio. Então, para isso, você tem que estudar muito, você tem que gostar de estudar várias coisas diferentes, várias possibilidades diferentes de intervenções ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem o jeitão do terapeuta. Então, isso é uma coisa que me interessa muito. Então, eu gosto. E na minha clínica, ela conservou, ela foi trazendo essa possibilidade. Então, hoje, na gradual, a gente trabalha com as diferentes necessidades de suporte e ao longo da vida. Não trabalho só com uma faixa etária. Mas acho interessante também
resolve trabalhar só com uma faixa etária e se especializar nisso. Então, eu acho assim que, para o profissional, ele tem hoje uma possibilidade de trabalhar com uma riqueza de desenhos de intervenção muito grandes, voltado para essa população do espectro do autismo, né? Bem como ele pode setorizar a sua prática. Acho que a gente tem um espaço para tudo. E isso é algo interessante. Do ponto de vista da pessoa com TEA, eu acho que o desafio maior é esse que você falou, e dos familiares. A gente tem uma parcela de pessoas aqui que continuam numa estabilidade de número de diagnósticos que continua existindo e vindo, que é essa pessoa autista que precisa de um suporte muito grande. Muitas vezes, 24 horas do dia, não é 40 horas semanais de terapia, é quase o tempo inteiro. Exato. Isso define, na verdade, a nomenclatura do autismo profundo, que foi proposto pela Lancet, se eu não me engano, no final de 2021, quando ela lança um paper, a Lancet, a revista Lancet, né? Ela reúne os maiores especialistas do mundo em autismo e lança um paper, um artigo sobre o futuro do cuidado do autismo, quais as tendências, quais as principais premências, necessidades para os próximos 5 anos. Já está quase acabando. Aqui em 2027 acaba o quinquênio que ela se propõe a falar. E nesse artigo ela cunha esse termo autismo profundo para falar, então, dessas pessoas que têm uma necessidade muito grande de suporte, que têm uma deficiência intelectual muito importante, que têm uma fala que não é funcional, uma linguagem, uma comunicação que não é funcional e que depende de outras pessoas por muito tempo ali para viver e ao longo da vida, né? Então, veja bem, é um quadro que necessita de necessidade constante de apoio, é uma família que muda muito e que, com esse alargamento do espectro, sim, muitas vezes ela fica com uma visibilidade menor. Tanto das pessoas que vão cuidar, quanto das pesquisas que acabam não envolvendo esse lado do espectro, porque os resultados, quando você trabalha com pessoas com deficiência intelectual, é mais difícil, ele é mais discreto, ele é mais difícil de ser fisgado, né? E muitas vezes elas são invisibilizadas, as vozes mesmo desses familiares, porque a gente tem pessoas no outro espectro, do nível 1, nível 2 mais, vamos falar assim, dessa régua, que acaba falando mais sobre o espectro, que acaba participando mais de pesquisa, que acaba chegando na mídia, e às vezes a gente fica com uma visão deturpada do que é esse TEA, do que é o autismo. Sim. Então, a gente precisa equalizar essas informações. E as famílias e as pessoas que estão aqui no nível 3 de suporte, no autismo profundo, precisam falar. E muitas vezes fica difícil elas falarem. Totalmente. Porque elas estão sozinhas. Exato. Elas estão numa rotina extenuante, que elas não conseguem vir ter a voz que algumas outras pessoas conseguem. Os próprios autistas, nível de suporte 1, conseguem por eles mesmos falarem. Sim, sem dúvida. Ou 2 mais, ou aquele que consegue mudar e ter uma mobilidade ao longo da vida dentro do espectro. Uhum. Então, nós, profissionais, de novo, precisamos fazer o quê? Dar essa visibilidade, falar sobre isso. Não dá para a gente cuidar só de uma ponta ou ficar achando que o autismo é só esse autismo nível de suporte 1. Né? Que, inclusive, tem que ter o autista nível de suporte 1, ele tem que ter a prática neuroafirmativa, ele tem que falar sobre as suas questões, ele precisa, e isso é maravilhoso. Mas ele tem que considerar todos os outros fatores do transtorno do espectro do autismo. E não considerar que a voz dele é a única voz ou a voz maior. Sim, que ele fala por todos. Não, isso é muito importante. Isso, ele vai falar por ele. E pela existência dele, pela realidade dele, não por todos os autismos, né? E é uma das coisas, por exemplo, assim, que eu acabo sendo apedrejada quando eu venho falar na internet, mas eu pouco me importo, no caso. A gente sabe. E eu admiro a mim por isso, viu? Pouco me importo. Quando eu levanto, por exemplo, a bandeira
da necessidade urgente da volta das escolas especiais, porque simplesmente tem pessoas que não têm condição de estar na escola regular, ponto. Então, assim, mas a escola regular é para todos. Então, não é. Ela é para a grande maioria. Mas algumas pessoas não poderão estar lá. E essas pessoas, elas têm tanto direito quanto todas as outras de ter acesso ao estudo. Exatamente. De ter acesso à escola. Ao estudo que ela precisa. Exato. Ao estudo que ela precisa. Exato. Então, a nossa alfabetização, ela vai ser mais funcional para o dia a dia, para ela entender onde estão as coisas dela, como ela vai desenvolver as atividades de vida diária, prática, ter autonomia. Isso, e digo mais, assim, não é um lugar só para ficar de assistencialismo, para estar, ou para ter um cuidador ali só para trocar a sua fralda e para limpá-la. Não, não, não. Um currículo pedagógico. Sim. Ela tem direito ao estudo mesmo, a ser ensinada, a ser alfabetizada. Se ela tiver condições sim. Então, não, mas a escola especial segrega. Não, não, não. Eu não estou pedindo a volta daquele modelo que um dia você soube. Não, ninguém está pedindo o retorno disso. A gente está pedindo uma escola especial digna, com apoio pedagógico adequado, né? É sobre isso que estamos pedindo. Eu acho que o que a gente está pedindo, né, Mia, são, assim, práticas educativas específicas, inclusivas. Para necessidades de suporte específicas. Grandes. Isso, exato. E que não vai todos. Aprender com o que a média da população aprende. Isso, exato. Né? É específica somente para quem precisa. Num núcleo dentro da escola regular. Isso. Se não for possível isso, ela tem que estar fora. Exatamente. Então, aí eu acho que a sociedade tem que debater o modelo. Isso. Mas eu acho que me parece um pouco ululante, óbvio, que não dá para ser a mesma escola para todo mundo. Ponto. Quando você tem em pontas, como a gente está falando do autismo profundo, uma necessidade muito grande. De aprender de formas específicas e repertórios específicos. Exatamente. Né? Porque então, você fica batendo o pé e aí você, de fato, você negar a existência dessas pessoas. Isso. É simplesmente soterrá-las, enterrar vivo. Enterrar vivo. Ponto. E a família junto. Todos juntos. Porque ninguém vive esse autismo sozinho. Não. Né? Você tem um grupo de pessoas sendo enterradas vivas, tendo a sua existência negada ali, ao vivo, e a cores, entendeu? E aí, assim, nenhuma das instituições existentes está sendo... elas estão tendo a entrada delas permitida, né? Porque essas pessoas não frequentam escola, não frequentam restaurante, não frequentam shopping, não frequentam a praça, não frequentam lugar nenhum. E para todo mundo tá tudo bem, né? Porque ninguém tá vendo e tá todo mundo super confortável com isso. Cara, isso é um absurdo. Então, eu acho que é no clamor, é no absurdo dessas situações que eu acho que a gente vem assistindo, então, um grupo de pessoas falando, a gente tem que tirar esses 20%, 25%, essa porcentagem do transtorno do espectro autismo e ter uma outra categoria nosográfica que os defina e dê direito a essas pessoas, né? E também acho que, assim, esse é um debate que está começando. Eu também não vou ter uma opinião informada e falar aqui, porque eu acho que esse debate virá. Ele está começando a vir. Eu estou acompanhando. Agora no INSAR, que é um congresso mundial muito importante, né, sobre autismo, que foi esse último ano foi em Seattle, e agora vai ser em Praga. Houve já discussões sobre retirar ou não do DSM, como que vai ser. A gente está na expectativa já um pouco do novo DSM, porque ele já está um pouco antigo, né? Então, assim, é um debate. Acho que a gente precisa tem que debater isso. Precisa existir né? esse eu debate. acho que há ganhos e perdas, né? Eu acho que a gente tem que entender qual é o maior ganho, qual a maior perda em a gente ter uma saída e uma quebra nesse transtorno do espectro do autismo. Porque a forma como ficou, né, de uma ponta até a outra, está com muitas diferenças mesmo, e
não está legal, não está conseguindo acolher e atender a todos. Mas é um debate que está vindo, né? Sim, tá. É uma onda tá. que eu estou sentindo cada vez maior, porque eu acho que é como uma panela de pressão. Foi ficando de um jeito, essas pessoas invisibilizadas, Sim. foi ficando tão difícil, né, que isso aí foi estourando. E eu acho que esse artigo da Lancet, quando ela chamou autismo profundo, que é um nome muito forte. Mas a intenção era essa mesmo. A intenção é essa, é falar por essas pessoas e o que elas precisam. Nesse artigo eles falam, né, a gente tem uma estabilização desse perfil clínico aos 8 anos. A partir dos 8 anos a gente já pode falar. Se você pensar 8 anos, tem pesquisadores querendo até entender e estabelecer esse perfil clínico estável antes dos 8 anos. Mas 8 anos, vamos falar 8 anos. 8 anos é uma vida pela frente. E o que essa pessoa com autismo profundo precisa aprender? Ele precisa aprender comportamento adaptativo. O que a gente tem na cesta do comportamento adaptativo? Linguagem funcional, autonomia nas atividades de vida diária e vida prática, socialização. Então, a gente tem um combo aí de comportamentos muito importantes, mas que eles precisam ser aprendidos para gerir essa vida com o máximo de independência e autonomia possível. E será restrito, mas pode vir a ser. Sim. Então, isso para a gente também, que está aqui ofertando serviço, é importante. A gente discute isso com uma mãe, logo a gente vai chamá-la para um podcast, que foi essa primeira mãe que eu atendi lá no Piauí, em Teresina, no ano de 2004, que é a Fabiana. E que a gente fala, olha, a gente talvez tivesse ensinado menos coisas e mais direcionadas para comportamento adaptativo. Eu acho que a ciência vem mostrando isso. Talvez hoje, né? Talvez não. Sim, hoje, quando você tem uma estabilização desse perfil clínico, bora fazer atividade de vida diária, treino de comunicação funcional, né? A socialização ali voltada para as trocas importantes diárias no dia a dia, é isso que a gente precisa focar para essa pessoa autista com necessidade maior de suporte com deficiência intelectual, né? A gente talvez não tenha que se preocupar tanto com um comportamento simbólico que a gente fala mais sofisticado, mas ele só é um comportamento simbólico com relações ali complexas, digamos assim, relacionais, complexas, para começar a falar um pouco de quadros relacionais, ACT. Ou seja, a gente precisa trabalhar o dia a dia, a autonomia, que essa vida também é valorosa. Não é porque a gente está trabalhando, como as pessoas dizem, só comportamento adaptativo, não é só. A vida dessa pessoa é valiosa. E quando a gente dá voz para essas atividades de vida diária, de vida prática, para essa rotina, essa pessoa com autismo nível 3 de suporte, com autismo profundo, ela se sente valorada, valorizada. E isso é muito importante. Porque isso tem função, tem sentido, isso, né? Para ela. Leila, mas eu acho, né, assim, como que é, às vezes, a receptividade da mãe? Porque eu vejo ainda muitas mães ainda nessa fase, vão por 8 anos do filho. Estou dizendo um filho de 8 anos. A mãe nessa fase ainda não está brigando para alfabetizar o filho. Sim. Não cai a ficha, né? Sim. Não quer aceitar, e é difícil não está na negação. Sim, é muito comum acontecer isso, porque quando você é mãe, ninguém te fala dos desafios que vem com uma maternidade. Ninguém te fala de um monte de coisa errada que pode vir e que a gente só vai ver durante o exercício da maternidade, não é isso? Pensa bem, então a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar. Mas como profissional a gente também tem que falar, olha, a gente está aqui junto com o neuropsicólogo fazendo, né, o teste de perfil cognitivo, então a gente vê que tem aqui um déficit importante. A gente precisa ensinar outras coisas para que essa autonomia venha. Confuso, né? né? Muito difícil. E você vai conseguir sempre? Não, a gente não vai conseguir sempre de forma rápida. A gente não vai, mas é importante falar. Por isso que é importante o profissional estudar
e estudar aquilo que está acontecendo de ponta, que está saindo, que a gente está vendo as mudanças aí da ciência acontecendo, porque aí você fica mais suportado para poder falar com esse familiar que está do outro lado sofrendo, mas sofrendo muito. Tá sofrendo. Quando a gente tava... Não foi em Goiânia. Eu tava, não sei qual que foi o congresso que eu tava junto, eu tava até com o Dr. Paulo falando, Dr. Paulo, a gente tá precisando fazer um chá revelação para algumas mães. Aí ele, Mirela, me tira dessa, né? Ainda brincando assim, né? Chá revelação. Mas tem hora que tem que fazer o chá revelação para as mães mesmo, porque nessa é uma fase que eles estão novos, mas eles já deram todos os sinais. Tá ali, cristalina a deficiência intelectual. E essa vida está sofrendo de aí, ser exposta a condições que ela não pode absorver. Eu vejo várias famílias massacrando a criança na escola. E a criança nem tirou a fralda, porque ela não conseguiu. Porque ela tem uma dificuldade sensorial, né? Um processamento sensorial difícil, então ela não conseguiu tirar a fralda e está sendo ali exposta a uma alfabetização que é algo complexo. Então, aquilo está gerando sofrimento. E, às vezes, numa escola que tem um formato que é quase que as crianças de 4 anos estão sendo submetidas ao Enem. E aí eu fico assim, cara, não. Ou que está sendo submetida ao Enem, ou um perfil de escola que tem ali um construtivismo também, sabe? Que está esperando a criança hipotetizar. Bicho solto também. Exatamente. Então, assim, tá quase assim, dançando com balaê também, muito... E está sofrendo essa pessoa, totalmente. Né? Autista, com uma grande necessidade de suporte. Eu fico imaginando para mim e para vocês, o tanto de crianças que chegam assim, porque eu... e convivo com muitos grupos de mães, são muitas que estão assim. E eu me sinto cavaleiro do apocalipse, porque eu chego nas mães e falo, gente, vocês não, né, assim, porque elas vêm até mim, né, eu não dou opinião não solicitada. Corta aqui o que ela está falando. A importância do que a Mirela está falando agora. Porque ela é mãe de um menino com TEA. Então, você tem um lugar para falar disso que muda e sensibiliza mais, muitas vezes, do que o profissional. Eu sei. Isso, porque elas não mas você ficam... entende essa importância? Eu sei. Então, eu sei. gente, o Hotspot, vida longa. Eu sei, porque... A você, o Hotspot e tantas outras mães, que eu nem vou começar a falar aqui, não vou citar nenhuma, porque faz muita diferença. Eu sei, eu falo isso muito. Quando eu estou em rodas de mães, eu não perco a oportunidade de falar. Quando a minha opinião é solicitada, né? Que eu não fico chegando falando para os outros. Mas, assim, quando é solicitada a minha opinião, eu sempre tento falar da forma mais gentil possível, mas não há como ter gentileza nessas palavras, porque são doloridas. Mas eu sempre digo, para a gente ajudar, a gente precisa de clareza. É o primeiro passo. A clareza, ela dói, é um soco no estômago. Mas a gente precisa enxergar o nosso filho como ele é. Não como a gente gostaria que fosse. Até porque eles não vieram no mundo para agradar a gente. Dá licença. É muito egoísmo nosso a gente querer que aquele filho venha só para cumprir as nossas expectativas. Então, Falou assim, tudo. chore no banho, busque um psiquiatra, um psicólogo, você é o adulto da relação, entende? Então, é meio que sobre isso. Você precisa parar para olhar o seu filho como ele é. Porque, de novo, ele está íntegro na sua frente, esperando que você olhe para ele como ele é e que você aproveite os dias, o presente com o seu filho, que é o hoje. Não deixe que o diagnóstico do seu filho roube o presente que você tem com ele, não esperando um futuro, uma expectativa do sei que lá é o que você está esperando, entende? Mas é o filho que você tem. Ele está ali. E ele é bonito. E ajude no que ele precisa. E ele tem as potencialidades dele que estão ali, gente. Que estão ali, só que... Só que são aquelas potencialidades. Exato. Porque é isso, a gente é criado para a maternidade, a paternidade, ter filhos, ser um mundo cor-de-rosa um pouco. É Total. isso, porque é isso na propaganda, é isso que isso. esperam da família, é isso que esperam da gente. E não é assim. Não. Invariavelmente não será Não. assim. E a vida do adulto, que é a nossa, que o adulto é a gente. Né? A gente é adulto, né? Vamos E eu, no meu colocar caso, os pingos já nos indo mais is. para maturidade.
Vamos pôr os pingos nos is. Adulto é a gente, então a vida do adulto é resolver problema e pagar boleto. Então, assim, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Para com essa coisa Nárnia, esse metaverso nosso, do que, o que eu quero, o que eu queria. Não, gente, clareza nas coisas. O seu filho está ali íntegro com o potencial dele e que você só vai conseguir descobrir e ajudá-lo nesse processo de se descobrir enquanto sujeito, a hora que você aceitá-lo. Então, por isso que essa palavra aceitação, tão difícil assim, e tão mal interpretada, ela é importante, não uma aceitação, como a gente estava falando, passiva. Não é isso, eu aceito. Não, é uma aceitação ativa. Eu olho para o meu problema, ele é difícil, dói, mas eu vou seguir. Dói, eu não estou dizendo que é sem dor. Porque a vida segue, né? E a vida vive, ela tem um fluxo da vida que vai além do nosso receptáculo, Leila, Mirella, é a vida. E a gente tem uma outra vida que está seguindo. Isso. E o quanto mais essa vida puder ser encarada com essa realidade, a potencialidade dela, né? E as dificuldades dela, mais vai ser feliz. E menos sofrimento vai haver para todos os lados. Então, é isso que a gente tenta falar. A gente tem ferramentas potentes de intervenção nas terapias contextuais, falando um pouco de análise do comportamento de novo, e aqui mais especificamente da ACT, que vai ajudar a encarar um pouco isso que a gente tem na vida, dificuldades que também nos mostram nossos valores, que é o outro lado ali das dificuldades, porque se a dificuldade faz sofrer é porque ela te importa. Então, vamos abrir para isso processos de aceitação ativos, de enfrentamento, que vai nos levar com procedimentos e componentes aí específicos a engajamento naquilo que importa. Isso. Tanto para o filho, quanto para você conseguir se voltar a si mesmo. E se autocuidar, e se tratar. Porque isso também, aquilo que a gente fala, a máscara do oxigênio, a gente tem que colocar primeiro. É isso que falam para a gente no avião, só que a gente vai esquecendo, né? Então, assim, é uma discussão complexa, mas é uma discussão importante. Eu acho que hoje ela é, de forma geral, no mundo, não falando de Brasil especificamente, que eu acho que a gente tem outros desafios também, a gente já vai falar sobre eles, o mais importante na área do TEA, que é a falta de visibilidade que essas pessoas estão vivendo, né? Como o espectro tem esse alargamento também, esse pai que está aqui no nível de suporte 3 fica olhando para o nível de suporte 1, mas meu filho pode ser assim, mas o autista do Elon Musk, e o outro, e aí fica essa comparação que gera tanto problema, tanto mal entendido e falta de aceitar aquilo que é. Então, o que o nível 3 de suporte precisa? Deixa eu fazer. Estabilizou o critério clínico, o perfil clínico. É isso que a ciência me mostra? Então, é aqui que eu tenho que lidar? Então, eu acho que é isso que a gente tem que falar. E é algo, assim, que como profissional eu sinto hoje que é uma discussão que eu não posso me furtar a ter e falar sobre ela. Eu acho que essa minha bagagem, como você falou, esse tempo que eu estou vendo, da onde eu venho, desde o ano de onde eu comecei, me dá essa possibilidade de falar aí com os familiares que eu atendo, os que eu não atendo, né? De uma forma importante, porque eu acho que é um quadro que a gente tem que mudar. E é importante isso que você disse, dessa estabilização cedo. Porque, às vezes, eu acho que muitas famílias ficam esperando isso mais para frente. Fica muitos problemas de comportamento. Então, muito comportamento interferente, porque não trabalhou o comportamento, a comunicação funcional, essa comunicação que pede, quero água, quero banheiro, né? Quero isso, que você usa sistemas robustos de comunicação aumentativa, alternativa, que é uma área enorme no autismo, que tem muita tecnologia envolvida hoje, com uma árvore de decisão que você pode fazer muito cedo, com profissionais de equipe multidisciplinares maravilhosos, como o fonoaudiólogo, entra também o terapeuta ocupacional, né? A gente faz aí uma intervenção casada que propicia uma mudança muito robusta na comunicação funcional. Nossa, dessa Leila, pessoa. Essa parte de comunicação aumentativa alternativa. Maravilhosa. Não, é maravilhosa, mas eu falo que é uma parte que eu não conhecia,
famílias usuárias de comunicação alternativa até eu vir para São Paulo começar a fazer entrevista com pessoas. Isso que eu sou de Rio Preto, que é uma cidade de 500 mil habitantes, e lá para o interior, não conheço. Para você ter ideia da falta de profissionais capacitados para auxiliar as famílias. E eu não convivo, e eu convivo com muitas famílias atípicas. Na verdade, eu acho que hoje eu já nem sei mais conversar com família típica. Não sei mais como que... Vai ficar porque estranho tipo de linguagem, não sei mais. Vai ficar estranho aquela roda no churrasco. Eu não sei mais que linguagem que se usa no meio. Mas eu não convivo com famílias usuárias de comunicação alternativa. E eu convivo com inúmeras famílias que as crianças, os adolescentes, não são oralizados, não são verbais. E assim, a comunicação aumentativa alternativa, assim, gente, é uma das práticas mais baseadas em evidência para autismo. Tem muita tecnologia hoje em dia envolvida, mas também você não precisa esperar a tecnologia. Dá para fazer com papel, Sim. contact e caneta. Escrever, pôr na geladeira e aí... Eu estou falando mais, gente, do treino de comunicação funcional, porque o sistema robusto de comunicação aumentativa alternativa tem vários passos. Os fonoaudiólogos aí ensinam tudo isso para a gente, é uma área muito profícua, importante, né? Mas o que eu quero dizer é, você não precisa ficar esperando tudo para começar. Tem muito jeito da gente já ir fazendo, tem sistema de baixa tecnologia, mais acessível, alta tecnologia, é baseado em evidência, assim, a literatura, em evidência empírica, a literatura mostra isso, mas como que eu posso dizer, artificial. Porque você vai pelejar para colocar. Uhum. Porque na vida, na sociedade humana, o natural é isso aqui que a gente está fazendo. Sim. Falar sem parar. Sim. Um monte de palavra que não tem nenhuma relação com o meio ambiente, assim, né? Um monte de código que não tem arbitrário, né? Mas a gente está se virando aqui, a sociedade humana se fundou e cresceu a evolução, né, em cima da linguagem da comunicação. Então, assim, é muito natural para nós, seres humanos, aprendermos a falar e falarmos. Mas a gente tem no TEA, e no TEA ainda, o autismo profundo, maior nível de necessidade de suporte, uma quebra nisso. Sim. Então, eu vou precisar inventar um outro jeito para essa pessoa se comunicar, e ele existe. Ele está aí. Muito desse jeito está nesse sistema de comunicação aumentativa alternativa. Só que daí eu preciso ter figuras, eu preciso ter um outro tipo de ensino e de mediação para que ela funcione. Então, assim, é artificial. Mas quando a gente está falando de processos inclusivos, um monte de coisa requer esse rompimento de barreira e vai ser mais artificial para ser utilizado, mas é potente. Sim, uma cadeira de roda. Sim. Olha que coisa mais artificial que é a cadeira de roda, se você for pensar que a gente anda. Mas quando a pessoa não anda, ela tem ali um sistema que é aquela cadeira de roda. E aí a gente tem mil possibilidades de sustentar quando a pessoa tem uma dificuldade, mas é artificial. Você precisa ali de um tempo ensinando, colocando aquilo ali na sua rotina e aceitando. Porque quando você aceita que seu filho precisa da comunicação aumentativa alternativa, você fala, é isso aqui então. Isso aqui vai mudar. Então a nossa família, vai precisar usar isso. Uhum. Então, vamos usar, porque vai fazer diferença. E vai fazer diferença, faz muita diferença, porque a hora que a pessoa se comunica, ela consegue pedir coisas que ela está precisando, que ela consegue comunicar que ela gosta de alguém e que ela quer brincar e que ela quer fazer tal coisa, o que diminui muito o comportamento interferente. Sim. Ele nem vem ou ele diminui muito, porque uma outra área de pesquisa muito grande e importante é essa, que mostra que a função do comportamento, que a gente chamava de disruptivo,
que hoje a gente chama mais de interferente, que é esse comportamento, que muitas vezes é a agressão, autoagressão, destruição do ambiente e vários outros comportamentos que barram uma relação da pessoa autista com o mundo, está relacionado ao fato dela não conseguir se comunicar. Sim. Gente, isso é muito importante. E é importante a gente repetir isso. Porque muita gente fala, mas todo mundo já sabe disso. Não. Todo mundo já sabe? Não. Não, cara pálida, não sabe que ao não conseguir se comunicar, o comportamento disruptivo vem. Lógico, a gente tem toda aquela área do comportamento interferente, disruptivo, relacionado a questões sensoriais de autoestimulação. Que mesmo conseguindo falar, que mesmo conseguindo se comunicar, tudo isso, existe o comportamento disruptivo de base mais autoestimulatória, digamos assim. Mas a gente está falando da grande porcentagem que não. Sim. Que é porque não consegue se comunicar. Sim. Então, olha isso. O poder, né? A importância disso, né? E aí, a cada vez que essa pessoa não consegue se comunicar e ela precisa quebrar, ela precisa gritar, ela precisa agredir, se autoagredir para conseguir estar perto de alguém, pedir atenção, pedir itens de necessidade básica, é um sofrimento muito grande, é uma chance desperdiçada de viver com qualidade de vida, que no fim do dia é o que todos nós queremos. O que importa é isso na vida, no fim. Que a gente fica idealizando muito que o que importa é o filho, né? Ou a gente mesmo atingir aquilo. Tal coisa, ou isso, aquilo. Quanto que, na verdade, o que importa é conseguir viver uma vida com sentido, com qualidade de vida, com saúde, né? E a saúde mental passa por aí. Sim. Por esses processos de aceitação e redimensionamento do que enfiam na nossa cabeça o tempo todo, que a gente tem que ser o que os nossos filhos têm que ser. Tem que ser, né? Tem que virar. Isso não é só para quem tem uma maternidade atípica. Para todos nós é um desafio. Mas eu sempre digo, para a maternidade e para a paternidade atípica é mais. E quem não reconhece isso está errado. Tá. Isso é uma verdade. Porque parece que é uma coisa equivalente, mas não é. Então, os desafios, eles são diferentes. Nossa, a jornada dos familiares, das pessoas com deficiência, com desafios e com autismo, que é o que a gente está falando aqui hoje, ela é diferente. Ela é muito diferente, gente. Não tem a menor equivalência, não adianta. É até frustrante quando a gente conversa com... Que querem ser equivalentes. Aí... a gente... Mas existe esse movimento também. Tem. De minorizar, eu acho, um pouco mas essa a gente jornada desafiadora. Tem a preocupação com os nossos filhos. Ai, não, querida, você não sabe do que eu tô falando. Eu acho que daí a gente cai numa outra seara, né, Mirella, que é essa de olhar também para esse fenômeno, né, da dificuldade, do desafio. Eu gosto mais, ao invés de falar dificuldade do desafio, né? O quão desafiador é a jornada dos familiares das pessoas autistas. É uma sobrecarga surreal, né? É surreal e acho que justamente além da sobrecarga em si, acho que muito desamparo dos sistemas como um todo. Você já ter que acordar brigando por qualquer coisa. É na escola, é no plano. No condomínio. Tudo. O tempo inteiro, assim. Não tem um sossego de sol. E é ao longo da vida, né? O tempo inteiro, né? Ninguém acorda querendo o tempo inteiro ficar militando, psicoeducando, conscientizando. É cansativo demais. Sei lá. Dá um tempo, né? mas não dá para pedir muitas vezes esse tempo. Não dá. Por isso que a rede de apoio é tão importante, né? A família estendida, que muitas vezes desaparece também. Sim. Que é um fenômeno muito comum, né? No fim, ali a pessoa, o pai, a mãe, ou geralmente a mãe, né, gente? Que essa é a verdade. Sim. Se vê ali no fronte de tudo, né? Então, essa área do apoio familiar, né? Tudo que envolve a família da pessoa autista, ela é muito importante. Nesse artigo que eu estava falando da Lancet, de 2021,
21 ou 22, tá, gente? Depois a gente até pode deixar ali também esse artigo, é muito importante. Ele coloca como elemento central essa família, e a importância dessa família estar junto, porque é essa família que vai acompanhar, coloca meio como que esse conceito de uma célula, sabe? Tá. Para todos os níveis de suporte, mas fala muito mais, lógico, do autismo profundo, dessa necessidade, mas como a família ela é fundamental. E que as necessidades dos familiares das pessoas com autismo, elas variam. Eu gosto muito desse texto porque junta com outros textos de uma linha de pesquisa que a gente desenvolve aqui no Brasil e que fala muito sobre as perspectivas e necessidades dos familiares das pessoas com TEA ser muito diferente nos diferentes lugares do mundo. Que você tem acessos diferentes a intervenções, a práticas inclusivas. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui do Brasil, a gente tem muitos desafios. Desafios de conseguir fazer as intervenções, ter acesso à intervenção, né? E tem muitos outros lugares no mundo com cenários de baixos recursos de acesso às melhores intervenções. Então, assim, a jornada já é difícil, extenuante, todo mundo sabe, né? Muito difundido, que é equivalente o nível de cortisol da mãe da pessoa autista comparável a soldado em fronte de guerra. Isso não é, assim, uma pesquisa que chegou a essa conclusão a partir de entrevistas e de percepção, mas é de medição de cortisol, que é ali a referência do estresse, marcador biológico. E que não é de um soldado aposentado, Exatamente, né? Um veterano de guerra, não é do veterano, que já é que seria alto, que teria aquele transtorno pós-traumático. Não, é do soldado em guerra, no fronte de guerra. Esse é o nível que está em alerta. O tempo todo, e a gente sabe o que estar em alerta o tempo todo gera num organismo. É isso que está acontecendo com essas familiares, no caso, as mães que foram as que passaram pela medição. Então, assim, quando você está em cenários de mais dificuldade ainda, estou falando econômica mesmo, cenário econômico, de pouco acesso, de barreira de acesso, né, que é o que a gente tem no Brasil hoje. Sim. Porque se você pensar, a gente tem um 0,001 de tratamentos particulares que acontecem. Sim. Aí a gente tem aí 20% a 25% coberto por fonte pagadora de plano de saúde. Sim. Que também tem muitos desafios envolvidos e cada vez mais. E a gente tem 75% de pessoas que procurariam tratamento no nosso SUS, que é bom para muita coisa, mas que para a saúde mental, e vamos falar do autismo, agora a gente tem aí uma linha de cuidado, a gente tem algumas coisas aí começando, ensaiando, mas não é nada. Nada, não temos nada. Hoje nada. Né? Vamos falar. Então, olha, a jornada que já é difícil num país de alta renda no norte global. Sim. Aqui, então, ela é muito, muito mais. Então, a gente também tem que falar sobre isso, sobre essas diferentes necessidades e perspectivas parentais para poder apoiar mais. E se você for pensar, né, por exemplo, um soldado, ainda pegando essa perspectiva dessa pesquisa, o soldado veterano, quando ele volta, né? Quanto apoio que tem nessas... Isso pensando nos Estados Unidos, né? Eles são reverenciados, é reconhecido todo... Medalha. Além de medalha, questão psicológica, todo, né, esse do trauma, traumático, o apoio psicológico que ele precisa ter por questão de saúde mental. Isso ainda no seu retorno e tudo mais. Né? Então, é feito, né, você tem aí um programa que seja para respaldar e recepcionar. Pelo menos há um reconhecimento dessa sobrecarga mental, enfim. Aqui a gente não tem nenhum reconhecimento. Na verdade, há uma invisibilidade. Há essa coisa da mãe... Um apagamento. É a mãe guerreira, né? Meio que, você tem que suportar mesmo, enfim, isso. A mãe guerreira volta para casa sozinha, a mãe guerreira. Que se vira e tal. Então, essa sobrecarga que a mãe
atípica tem é uma questão de saúde pública muito séria. A gente vira e mexe, a gente vê notícias de mães que né, matou o filho primeiro e depois se matou porque o medo de ia deixar o filho com quem. A gente tem inúmeras notícias de mortes de mães, né? E no nosso meio a gente fica sabendo o tempo todo, né? O ano passado nós perdemos a Lili, né? Liliane Senhorini. Aqui, né? Aqui. Do nosso lado. Do nosso lado. Aqui. Gente, nessa comunidade. Nesta comunidade. Pensa nisso. Mãe de 3 filhos autistas. O maior medo dela era morrer. A última entrevista que a gente teve, ela falava deste medo de morrer e que ela não podia morrer. E ela morreu com muito medo de morrer. Com o pavor de morrer. Porque esse é o medo que a gente tem. Tipo, eu não posso morrer, eu não posso deixar meus filhos. Com quem ficarão os meus filhos? O que serão deles? O que serão deles? Porque eles dependem só nada. de mim, já que Exato. as barreiras estão ali o tempo todo. É a escola, é o sistema de saúde, é a família estendida, é a sociedade que tem um estigma muito grande. Não vamos dizer que não tem. Que muito. Tem, porque senão existe. fica parecendo que tudo é lindo e não é. Não é. O estigma, nada. ele existe. Existe. E quanto maior o primeiro, grau de... Não, acabou. E quanto maior o grau de suporte, maior ainda. Então, a gente sabe que na escola, nós não temos autistas nível 3 de suporte de 8, 10 anos para cima. A gente tem os autistas não porque eles estão indo para a escola. Que dá suporte a eles, porque eles estão fora. Porque não. Começa a ficar fora, começa a ficar em casa com nós quem? Nós não temos na escola de 8 a 10 anos para frente, autistas nível 3 de suporte, eles são desconvidados da escola, né? Ainda que haja uma obrigatoriedade, gente, a gente sabe que, na verdade, eles não estarão na escola, tá? E aí a escola também vai fazer vista grossa, porque... é obrigatório? Mas eles não vão te ligar para você levar. Na verdade, eles vão te ligar para você buscar porque ele teve crise. Cada dia vão ligar mais cedo e mais cedo e mais cedo. Por quê? Porque eles não estão preparados para receber, né? Porque o que a gente tem nos países desenvolvidos, né? E que são exemplo no sistema escolar inclusivo, nós temos uma tríade do sistema inclusivo. Não é a escola que inclui, nós temos um sistema de inclusão, que nós temos a escola regular, também preparada para incluir, nós temos a escola especial, né? E dentro da escola regular a gente tem salas especializadas, e aí vai ter a inclusão do menos para mais, a depender da necessidade. Então, na escola regular, para a grande maioria, quem puder estar na sala regular estará. Se precisar de algum apoio, vai ter. Se não puder estar na sala regular, terá a sala especializada dentro da escola regular. Então, você vai ter aquele aluno que, de repente, ele não vai conseguir estar o tempo inteiro na sala regular ainda com apoio. Ele pode fazer algumas matérias na sala regular e algumas matérias na sala especializada. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você tem um aluno ou com síndrome de Down, um aluno com alguma outra deficiência, alguma outra síndrome, um autista, consegue assistir a aula de artes com todo mundo, fazer educação física com todo mundo, ou acompanhar alguma matéria e matemática, português, ele vai na sala especializada porque ele não consegue acompanhar o conteúdo regular, não importa o apoio que ele tenha. Se ele tem uma deficiência intelectual mais agravada, ele não vai conseguir fazer equação de segundo grau. Não interessa o apoio, você pode ter o papa da inclusão. Ele não vai aprender aquele conteúdo. Então, naquela aula em específica, ele estará na sala especializada, dentro da escola regular. Por quê? Porque ele se beneficia do conteúdo social, ele consegue estar em algumas outras matérias, que às vezes na aula de inglês ele consegue, enfim, não sei, tá? Estou dando exemplos para vocês entenderem. E ele consegue participar da escola, ele não se incomoda com barulho, ele se beneficia da socialização, enfim. Então, ele consegue frequentar a escola regular e se beneficia dos 2 melhores mundos. Ele vai para a sala especializada com professores que são da inclusão. E ele está ali dentro. E também está na sala regular com os outros amiguinhos. Show de bola. Tem aquele aluno que a escola regular é o pesadelo.
O sinal da escola já desregula. O barulho dos outros alunos desregula. Ele tem questões sérias de saúde, que ele precisa de um isolamento, ele precisa de mais cuidados com sepsia dele. Às vezes ele tem bolsas de colostomia. Enfim, tem várias questões de saúde, minha gente, que não é porque eu ou você não temos boa vontade de incluí-lo. Para ele, para o bem físico, para o bem da saúde dele. E ele não se beneficia daquele contexto de escola regular, nem da sala especializada. Aquele aluno precisa de uma escola especial. Na sala dele vai ter 4 alunos. Toda a escola especial, todos os profissionais são especializados, sabem como que funciona, enfim, então aquele aluno em específico, ele vai para a escola especial, mas ele é a minoria da minoria da minoria, da exceção. Agora, todo município vai ter verba, vai compensar fazer uma escola especial em todo município? Não, não vai. Às vezes vai ter um município maior que vai fazer uma escola especial e aí os outros municípios mandam com transporte para lá. Pega um aluno de cada município menor e vai. Só que isso é o poder público que tem que fazer. Isso porque todo país de primeiro mundo faz isso. Ah, mas isso é segregação. Não, segregação é o que a gente tem na escola regular, que virou depósito. É o novo depósito que tem desse nosso milênio, é a escola regular. Que a escola é para todos. Isso, deposita todo mundo lá, sem ninguém estar preparado, uma panela de pressão, os professores estão assim, ó. Tem 30 alunos na sala de aula, um com deficiência intelectual, um superdotado, um com TDAH, vários níveis de TEA, crianças típicas, todo mundo na mesma sala, vendo o mesmo conteúdo. Não, qual a chance disso dar certo? Vocês estão de brincadeira com a minha pessoa, né, minha gente? Aí vem falar que é porque a escola é para todos? Não, é só porque é mais barato para o Estado, meu querido. É só isso. É só porque é mais em conta. Aí eles não querem fazer escola regular, porque a escola especial porque é cara. Sala especializada também é caro. Aí você pegar professores da inclusão, as pessoas que querem trabalhar com isso, elas escolheram, elas elegeram trabalhar sobre isso, elas amariam estar ali prontas. Não quer o professor que já é do primeiro ano, que está nos Fundamental 2, que dá aula para 300 pessoas, ele não está muito afim. Tem que capacitar todo mundo? Tem, mas ele não vai pegar aquilo com afinco. Então, vamos, sabe, colocar cada um para fazer o que tem que ser feito. Então, não é a escola, é um sistema. É assim que se faz, é o que a gente tem de baseado em ciência. Quando você pega os estudos para ver o que funcionou, não é para a gente inventar a roda. Vamos reproduzir o que está funcionando nos países. Se isso estivesse sendo feito aqui, toda essa gama que a gente tem, por exemplo, de autistas e deficientes com graus mais profundos, eles teriam para onde ir. Esses pais teriam uma escola para mandar aos seus filhos, poderiam retomar o trabalho, poderiam ter dinheiro para colocar em casa, poderiam seguir suas vidas com a certeza que os filhos poderiam ter um apoio pedagógico. E isso não é pedir muito não, porque a gente paga imposto para isso. Os prédios dessas escolas já existem, então poderiam pelo menos já ter essas salas especializadas. Sim, sem aumentar um imposto de nada. O dinheiro já está lá, é só você remanejar. Eu acho que o que você está falando é assim, gente, a gente precisa parar de normalizar tudo ou nada. Assim, para problemas complexos, a gente não vai ter solução de um tipo, inclui todo mundo, ou só como era no passado, escola especializada. Não é assim. Não. É multidimensional, a ciência avança, a gente tem hoje práticas baseadas em evidência também na educação. Exato. E é importante olhar para isso. Não adianta espernear. Exato. Para problemas complexos, não vamos ter soluções simples. Isso é uma lei, é uma máxima. Pronto. Então é isso. Ela acabou aqui um pouco de dar uma aula de como não dá para a gente ficar nesse fla-flu de escola ou tudo escola regular ou tudo escola especial que vai segregar. Não é assim, a gente já ultrapassou isso.
em termos de literatura, em termos de evidência, mas a gente sabe que ainda no imaginário, né, e em alguns, não só no imaginário, mas em algumas tendências acadêmicas, ideológica, O povo fica, e né? na cabeça das pessoas Ai. mesmos e até dos familiares acabam reproduzindo isso. Então a gente tem que sim falar sobre isso. E quando a gente fala e olha só o desafio da jornada familiar da pessoa, do pai da pessoa neurotípico familiar, que vai ter que saber tudo isso. Porque normalmente a pessoa já está assim, mas qual é a escola melhor? Aquela perto do meu bairro, aquela que é mais condizente com a minha faixa econômica, aquela que vai ser mais crítica em relação aos acontecimentos, né? Vai ensinar mais meu filho a ser mais crítico ou não, vai preparar para o vestibular. Não, aqui a gente tem outras discussões, gente, que são muito desafiadoras. Muito. Então, assim, o profissional que trabalha nessa área, ele tem que ser muito sensível a essa importância de acompanhar esse familiar ao longo da vida. Gente, não dá para achar que a pessoa que vem para essa área do autismo, porque todo mundo hoje já é um fenômeno que vem acontecendo há um tempo, o profissional da psicologia, da fonoaudiologia, ele quer trabalhar com autismo também. Como se fosse mil maravilhas. Parece aquela escola do que eu quero ser mãe, vai ser linda, lindo, né? Dá dinheiro. Dá dinheiro. Então, assim, a gente tem aí um movimento que a gente tem que relativizar e tem que assim, é complexo trabalhar nessa área. É difícil. É, sim, cansativo. A gente tem que se cuidar e a gente tem que estudar, porque a ciência muda o tempo todo. Imagina que eu já vi de mudança, gente. Eu preciso estudar todo santo dia. Every single day da minha vida eu estou estudando, eu estou abrindo livro, eu estou lendo paper, eu estou, hoje em dia, agora também gravando conteúdo para poder falar, para poder explicar, para poder ter um papel. É todo dia. Todo dia. Né? E a gente tem esse desafio que não é sentar ali, eu aprendi um procedimento novo para ensinar a brincar, para ensinar a fazer o desfraude, eu vou fazer isso. Não, você tem que fazer isso, tem que pegar a evidência, translacionar, ou seja, adaptar para o dia a dia, entender os valores dos familiares, valor no sentido de se aquilo vai ser possível ou não ser executado, a cultura deles, né, daquela família. Aquele procedimento é usável ou não, tem usabilidade no dia a dia. E se preocupar com esse familiar que está ali junto com você, que é ele que vai continuar em casa os procedimentos, é ele que vai generalizar, é ele que é o apoio na vida e nas 24 horas daquela criança, adolescente ou adulto com TEA. Então, gente, olha o que esse profissional tem que levar em conta, quanta coisa também desafiadora. Não é um mundo de rosa trabalhar com autismo, a coisa mais linda. Eu adoro, gente. Fiz essa escolha, comecei naquele ano 2000, eu tinha 30 anos. Hoje acabei de fazer 56 anos. Então, assim, não é uma escolha de ontem, e nem porque era bonito, só bonito, mas é uma escolha, eu amo a minha escolha, mas eu sei que ela é desafiadora. Sim. Eu não passo pano para isso. Isso que você disse é um dos pilares para ser sustentável esse tratamento, Leila. Sim, então, a gente que está aqui num país com muitas barreiras, com dificuldade de acesso, com muita restrição, né, de acesso, com todos esses desafios, a gente tem que pensar em desenvolver intervenções que possam ser execuíveis, que possam chegar no maior número de pessoas possível, né? Então, como que a gente adapta aquilo que seria o perfeito em termos de intensidade de horas, em termos de escopo de intervenção ser mais abrangente na primeira infância, né, que é o que a gente espera. A gente sabe que existem condições ideais, mas a gente vai ter que adaptar. Tem a literatura para a realidade. Isso, para a realidade. Então, quando a gente fala da capacitação familiar, também envolve isso,
desse familiar, empoderar esse familiar, que muitas vezes... Porque nós estamos aqui hoje, nós estamos gravando em São Paulo, capital, né? Mas a gente tem muita gente lá no Amazonas, Sim. a gente tem pessoas no extremo sul do país, no extremo norte, pessoas que não têm acesso. E esse familiar, através de tecnologia, de coisas que a gente ensina, disponibiliza, de pesquisas, a gente consegue sim que esse familiar, enquanto ele procura, que ele está atrás desse profissional, que ele está atrás ali de um sistema que o ajude, que ele vá já implementando algumas intervenções, algumas técnicas, alguns procedimentos. Então, isso é importante. A gente também tentar que o sistema educacional seja o mais compatível possível para ensinar aquelas crianças que estão chegando, que estão naquele horário ali. Não é transformar a escola em terapia, não é disso que eu estou falando, né? Mas é que a escola seja o mais proficiente, parceiro possível para ensinar aquela criança. Então, a gente tem que trabalhar nessa intersetorialidade entre a saúde e a educação e buscar uma sustentabilidade maior nos procedimentos, né? Eu acho que a gente tem hoje o campo da tecnologia que pode ajudar, né? A gente vem tentando desenvolver aí, em âmbito de pesquisa ainda, um aplicativo de capacitação parental para que as pessoas possam também aprender no ritmo delas, na hora que elas possam, né, de forma mais mobile, né, no lugar que ela esteja, onde ela possa assistir. Então, a tecnologia, esse artigo da Lance também fala isso, como ela pode ser um aliado, uma aliada para a disseminação de boas práticas. Então, acho que assim, não que a gente vá depositar no familiar, mas a preparação parental, como a gente escreveu lá na cartilha, na nota técnica do Conselho Federal, ela é uma dimensão muito importante. Porque é essa família que vai, nas 24 horas, fazer o desfraude, vai ensinar esse treino de comunicação funcional, vai ensinar essa criança com uma necessidade menor de suporte sobre seu autoconhecimento, sobre o brincar simbólico, tão importante ali, desenvolver essas habilidades do brincar, da fala, até de uma pré-alfabetização, né? Ali no contexto da brincadeira. Então, assim, tem muita coisa que a família pode fazer, porque a família que está junto com essa criança. Lógico que a gente tem que buscar que as fontes pagadoras, públicas e privadas, façam o seu papel e desenvolvam os tratamentos que têm que ser desenvolvidos, tá? Mas é importante a gente buscar sustentabilidade em todo o ecossistema. Perfeito. E quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando da família, da escola, das clínicas, né? E do sistema público de saúde, que a gente não pode esquecer. Que a gente precisa, não pode esquecer, a gente não pode parar de lutar que a gente abra trincheiras, espaço nessa frente tão importante. Precisa estar ali. Precisa estar ali. Então, assim, é um ecossistema complexo. E em cada uma dessas partes aí, a gente endereça, né, diferentes possibilidades para que a gente ganhe aí uma sustentabilidade maior para essa pessoa ao longo da vida, que vai mudando a necessidade. Porque quando a gente está falando de uma primeira infância, ali de uma intervençãozinha precoce, a escola ela é importante, mas ela vai ganhando muita força e tração na idade escolar, realmente, ali, a partir do primeiro ano. E depois, e os dispositivos da comunidade, né? Que deveriam ser ali aonde vão as crianças, nos análogos aos céus, as igrejas, aonde as pessoas vão se fazendo a sua parte social, né? Que são esses dispositivos de lazer da sociedade. Isso aí também vai precisando receber práticas inclusivas, né? Então, a capacitação desses ambientes é muito importante, porque
as continuidade. necessidades vão mudando. Essa pessoa ela vai envelhecer. A gente está falando pouco do que é a necessidade da moradia e depois, né, da moradia. Assistida. Essa vida mais madura da pessoa com a moradia assistida, né? Que esses familiares têm o peso também de pensar isso. O que são dessas pessoas depois que eu não tiver aqui, que é o curso natural da vida. Então, assim, quando eu falo de sustentabilidade, eu acho que também é outro debate difícil. É difícil. É difícil porque é isso, porque não adianta que você não vai conseguir, em todos os casos, 100%, fazer as melhores práticas na intensidade e no escopo que a literatura mostra. Porque ali é o mundo perfeito que a ciência está buscando, os ensaios clínicos randomizados, eles tentam. Mas aí a gente vai ter que aplicar tudo isso de uma forma que seja sustentável para todo mundo receber e todo mundo executar. Você concorda? Eu concordo totalmente. Não, na prática, eu desconheço uma pessoa viva que fale e ande que tenha recebido um tratamento adequado. 100%. Não, nem 50%, Leila. Não. E as pessoas que eu conheço, e mesmo as que estão bem, assim, receberam legal numa parte, o outro meio tapando com buraco, o outro meio malemar aqui, malemar ali. E agora que eu também tenho conhecido uma primeira geração de pessoas tratadas, de crianças maiores que tiveram intervenção precoce, né? E ainda assim, essas com intervenção precoce, tratamento bem meia boca também, porque não tiveram desde sempre um bom tratamento. As famílias que eu conheço não tiveram sempre. Acertaram. E você e você assim já está numa geração nova, digamos assim, diferente da que eu comecei. Vamos pegar assim, ó, que eu de geração, as famílias que eu convivo estão em intervenção, vamos colocar 10 anos, tá? Então, de 10 anos, já erraram muito, entendeu? Então, pegaram alguns bons, outros não tanto. Então, é muito desafiador. Fora que a gente tem um cenário no país que eu acho que é assim um pouco devastado, da proliferação de serviços que cresceram desenfreadamente. Mas né? isso. E que vai pegando um monte de gente desavisada que vai alocando, inclusive, dinheiro e tempo. Exato. De um negócio que, assim, que a gente teve acesso, né? Acesso ao plano de saúde, teve acesso, e, de repente, a gente viu um crescimento de uma área comercial disso. De pessoas que não se formaram para isso. Que vêm de outras áreas, ou da medicina, ou da estética, ou de outras áreas do comércio, né? Que existia uma brecha, falou, opa, aqui existe uma possibilidade de abrir um negócio. E aí este negócio não segue nenhum desses critérios de qualidade que a gente está falando. E só é um serviço. Isso. Eu já vi de tudo. Mas eu vi também muitos que começaram muito capacitados, profissionais que até colecionam certificados, viu, Leila? Colecionam certificados. Mas na expansão dos seus negócios, perderam a mão. Porque aí, de repente, um supervisor com um monte de casos. 300. Entendeu? Coordenador com um monte. Então, eu peguei isso, dessa expansão. E sem protocolo, né? Sem registro, só atendimento, aí, vai atendendo, desenfreado. Então, eu peguei essas expansões de negócios e também essa questão de colecionar certificações, mais uma desconexão entre teoria e parar de enxergar... E adaptação cultural. O humano. E quem está ali, né? Na sua frente. Porque... Sabe, às vezes, assim, não digo nem por mal, não digo... Mas, às vezes, pessoas assim, querendo estudar roda, né? muito, e parece que para o
tem um descolamento. E parece que para de sentar. Não, peraí, deixa eu sentar para olhar essa criança que está aqui. Deixa eu me conectar. Eu tenho visto muito atendimentos mecanizados. Uma desconexão. E uma roda, né? E assim, eu não sei se é volume. Eu não sei. Tem vários processos que eu tenho visto. Complexo, né? Eu não consigo ainda não tá fazer correto. uma lei. Não, que tá errado, tá errado. Tá errado, é antiético, falta de transparência, falta de absolutamente tudo. Eu fico profundamente consternada, porque eu ainda vejo nisso tudo. Eu acho que é uma outra forma. E aí eu vou dizer que isso não é só na análise de comportamento. Aí você pega todas as ciências, tá? De fonoaudiologia, de terapia ocupacional. Mas vejo uma outra onda. Eu não vou tomar cuidado com as palavras que eu uso, porque eu sou dessas. Mas uma outra onda de... E porque veio um comércio com isso, mas uma outra onda, assim, talvez, do que se questionou, porque... Então, a gente estava questionando a questão do respeito com o paciente, a questão da compaixão, de compassividade e tudo mais. E que isso, poxa, então vamos olhar de novo. Então, aí o comércio veio e atropelou tudo isso de novo. E aí eu vejo uma nova onda, então, de uma outra onda de violência com essas crianças. Por quê? Um desrespeito em absoluto. Porque então querem implementar, cada um com a sua ciência, implementando de novo programas sem olhar de novo para essa meninada. Sem validar de novo se elas sem querem. Validação da criança e da família. Isso. Né? O que elas querem, o que elas não querem, se elas estão gostando, se elas estão sendo ouvidas. Não estão sendo enxergadas de novo. Eu estou vendo isso um rolo compressor novamente. Não, está acontecendo. Entende? Ficou um pouco assustador, assim, principalmente de 2022 para cá. A gente assistiu, assim, um crescimento ainda mais exponencial dos serviços voltados, né? Quando eu falo, assim, dos profissionais que falam, eu vou para essa área, eu vou fazer, Então, assim, em resposta a esse contexto todo que foi desenvolvido esse último documento, a nota técnica do Conselho Federal de Psicologia, que tem sua origem desde 2016 na ABPMC, que é a Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, que é a associação que agrega os analistas do comportamento mais antiga, mais longeva do Brasil. Começou em 1996, né? Porque, gente, nós somos a segunda maior comunidade de analistas do comportamento do mundo, tirando os Estados Unidos. Então, o que a gente fez, pegando esse gancho dentro da BPMC lá em 2016? A gente fez uma comissão de desenvolvimento atípico dentro dessa associação mais antiga de análise do comportamento. Então, teve uma primeira comissão que começou a desenvolver esses critérios de qualidade de profissionais, de formação profissional, porque a gente estava vendo essa onda começar, muita coisa chegando, muita denúncia nos conselhos chegando, e a gente resolveu fazer. Mas era um processo ainda que dava para a gente estudar, fazer aos poucos, procurar adaptação cultural, para ver o que o nosso país estava precisando. A gente fez esses critérios, entregou, e disso nasceu a primeira certificação brasileira, que é a CABA-BR, que foi entregue para uma empresa, que no caso é a IBS, que hoje está fazendo a CABA-BR, que já está na sua segunda edição. Eu sou do comitê científico. Esse panorama que eu falei agora, esse contexto, ele explodiu, principalmente depois de 21, 22. E aí, falando do Conselho de Psicologia, todos os regionais, os sistemas de psicologia regionais, passaram a receber denúncia, todos do país. Denúncia de câmera na sala de espera para as pessoas verem, procedimentos
repetitivos, procedimentos mal feitos, as pessoas denunciando, né? Assim, muita coisa acontecendo. E a gente teve um panorama bem complexo de reação, dossiês falando que a análise do comportamento aplicada não tinha nenhuma base de evidência, que era manicomial. Né? Então, você vê assim que é um movimento que vai crescendo, mas vai ganhando tração, vai crescendo. E que daí, então, no uso das suas atribuições, o Conselho Federal, esse ano, faz uma nota técnica, da qual eu sou a coautora, a Cacá também em que a gente vai colocando esses parâmetros de formação de profissional, de formação de qualidade clínica, dizendo o que é a análise do comportamento aplicada. Depois também a gente pode deixar disponível, porque está em português, e já traz adaptado para as necessidades do nosso país, porque eu acho que é isso. Hoje a gente vive... Deixa assim, Wagner, anota aí um minutinho aí para a gente... Deixar colocar o QR documento, code, isso, não sei, o documento, isso, o link, code com o documento da nota técnica. Então eu acho que a gente tem material aí para fazer um outro. Nós vamos fazer para falar apresentando, dissecando, porque hoje a gente tem um panorama desafiador, difícil, mas hoje também nós temos o nosso país fruto de todos esses movimentos e de muita dedicação e muita luta, documentos nossos do Brasil para as brasileiras e brasileiros. Isso é incrível, eu gosto de falar isso, entendeu? A gente não está parado. A gente está jogando. Sim. A bola está no campo. E a gente está jogando. A gente não vai ficar parado. Isso, a gente vai jogar. E a gente está jogando. Então, hoje a gente tem uma nota técnica do Conselho Federal de Psicologia, a gente tem uma certificação brasileira e é importante que nós tenhamos as nossas coisas. A gente é um país potente. A gente tem uma ciência potente que veio para cá, análise do comportamento nos anos 50, que tem a ver, está imbricada com a história da psicologia. Só a gente tem no mundo, ela é muito linda. Perfeito. Também serve para a gente falar, quando a gente for falar da nota técnica, como a análise do comportamento e a psicologia se fundiram aqui no Brasil e isso começou. Então, assim, vamos também usufruir do que a gente vem construindo e parar de importar só. Procedimentos, porque saiu... Sim, a gente vai olhar sempre para a literatura. A literatura é em inglês, ela é feita principalmente... né? A gente tem muita coisa na China agora sendo feita, mas muita coisa dos Estados Unidos, mas a gente tem que adaptar culturalmente. Não porque dá funciona para cá, né? para pôr no Google Tradutor e sair implementando como se aquilo tivesse sido feito para todo mundo. Não é assim que a música toca na ciência aplicada, na implementação científica. Não é. Precisa de adaptação para colocar, que é isso que eu falo do movimento sempre translacional daquilo que foi feito num ambiente científico para a vida real. E mesmo aquilo que foi testado na vida real em outras realidades vai precisar ser testado novamente em novas realidades, como é a nossa, que é completamente diferente dos Estados Unidos, da Europa, gente. E aí, para o pessoal entender que a gente tem que caminhar aqui para encerrar o nosso tempo... essa nota técnica, para o pessoal de casa entender, ela serve como um parâmetro norteador para o profissional que está atuando. E se ele atuar fora dessas bases aqui, isso serve para denunciar. Isso, para denunciar, porque o Conselho Federal de Psicologia, através dos seus COFs, por exemplo, que são os órgãos de fiscalização dos conselhos regionais, eles estão usando a nota técnica e podem ir lá nos serviços, nas clínicas, e falar, gente, olha aqui, ó, como que assim, eu tenho uma faixa de 6 a 30 supervisores por caso, vai. Uma faixa que foi sugerida, né? Uma média. Mas aqui são 300 ATs trabalhando, não são estudantes, né? Como que é isso?
Então, é uma denúncia, acontece muito. Pode usar câmera para gravar? Pode, a gente escreveu isso lá na nota técnica, mas não tem que ter consentimento livre, informado, tem que, né, dos familiares. Não é para ficar passando em sala de espera o que está acontecendo, nas sessões de terapia, como se fosse um grande Big Brother, que é o que está acontecendo nas clínicas. Essa foi uma das grandes... Minha gente. Motivos só todo mundo de faz denúncia. isso só. Não Cara, pode. isso acredita que nem... Que isso é o antiético do antiético do antiético, assim, sei lá, quantas camadas de antiético. Você sabe que o meu filho, que chamou a atenção, que faziam isso com ele, quando vinham depois da sessão para falar como tinha sido, do tipo, para de falar de mim aqui. Gente. Do tipo... Isso, ele pode falar, mas muitos... Exato. Não podem falar, porque Exato. não falam literalmente. Cacá, Tá entendendo? Tipo, Cacá, Não, Leila, normal. Leila, do tipo, olha isso, né? Você fica assim, cara, a criança de 8 anos já tem a noção de que isso não tá legal, cara. Primeiro que, né, ele se sente muito chateado com essa questão de toda hora fica sendo avaliado e mensurado. Conseguiu, não conseguiu, fez, foi bom o suficiente ou não foi. Que saco, né? Assim, tá toda hora mensurando se eu consegui, se eu não consegui, né? Então, isso para a autoestima dele sempre foi muito ruim. E aí, ele sempre falou, para de falar, se você quiser, depois você fala no grupo de pais. E não fica falando, e não fala de mim como se eu não estivesse aqui, e que não sei o que e tal. E eu acho o máximo que ele põe limite nessas coisas e que ele fala. E você sabe que mesmo ele falando assim, várias pessoas invalidam e continua falando. É como se não tivesse ali. Como se ele... Entende? Então, assim, eu fico assim, cara, olha como as pessoas... Você fala assim, você treinou um monte o menino para ele conseguir falar de forma adequada. Ele não tá quebrando nada, não tá chutando, não tá dando você não tá ele tá dando bolota E pra você... Você quer que ele fale o quê? Te bate? Porque se ele te dá um chute na canela, eu vou falar, boa, filho. Do tipo assim, eu vou falar... Agora sim. Mereceu, entendeu? Então, e aí, de novo, eu falo assim, quantas pessoas são invalidadas, né? E aí, assim, e várias vezes ele fica muito irritado com um monte de coisa, e ele vem e ele reporta. Mas eu fico pensando, um monte não consegue reportar. E aí, depois, às vezes, vai vir ali o terapeuta, vai falar, teve um inadequado. E eu fico pensando, por que será? E o que é inadequado? E o que né? foi eu, inadequado? assim, tenho horror a essa será palavra. Que você fez para ele parar? Essa palavra o que inadequada será que ele é horrorosa. teve que fazer? Entenda? Tipo assim, eu fico E essas terapias que eu tô dizendo nem era análise eram outras coisas. No caso aqui, eu tô falando hoje da análise do comportamento, mas tudo que a gente está falando vale para todas. Tudo. No caso de autismo, para outras áreas da medicina. Fisioterapia, fono, qualquer raio que seja. Entende? Porque a gente normalizou simplesmente isso. E eu fico me perguntando, quando que isso passou a ser ok, cara? Isso não é ok. Não, isso não é, e a gente precisa dar um basta, a gente precisa falar, né? Os adultos, as pessoas, como você brinca na sala, a gente precisa falar, a gente não está falando sozinho. A gente é uma voz, né, importante, as pessoas que se propõem aí a conversar, vamos dizer assim, com as melhores práticas científicas, éticas, neuroafirmativas. Existe jeito da gente para falar. E existe um jeito de ver quem está engajado com essas perspectivas de boas práticas, né? Éticas para a humanidade de forma geral. É possível a gente valorar isso, sim. Então, é importante a gente se unir. É importante dar voz, visibilidade para quem está fazendo, mais do que ficar julgando, brigando. Eu vivo falando que a gente está num momento que aqui a gente tem que se unir. Porque a gente não tem um cenário fácil, a gente não está trabalhando num cenário fácil. Não. A gente está trabalhando num cenário depreciado, que foi invadido, que foi assaltado, entendeu? E que a gente tem que resgatar.
Então, assim, acho que o movimento, assim, eu fico muito feliz de ter participado desse documento, né, dessa frente. É uma coisa muito grandiosa. Isso de ter podido escrever linhas ali que falam sobre análise do comportamento, no caso, mas falam que a análise do comportamento também serve para ser base de especialização para todas as áreas da saúde e educação, não só para a psicologia. Tá? Então, acho que isso também está salvaguardado na nota técnica, a questão da preparação, da capacitação parental e do autocuidado, do cuidado parental, que eu acho que é outra coisa que também a gente precisa dissecar isso e falar mais, que é de extrema relevância. Então, acho que a gente também vive, sim, hoje esse momento de inflexão para melhor frente a cenários difíceis, né? Eu acho que a gente tem coisa boa para comemorar, para falar e para se embasar hoje no nosso país. Então, a gente tem que falar desses Vitórias documentos. nossas. Do Brasil para brasileiras, gente. Isso é muito importante. A gente é potente. Nosso país é potente. A gente tem, sim, uma possibilidade muito grande de fazer diferença. E eu acho que no cenário para o TEA, no mundo. Acho que a gente pode fazer diferença aí no médio, longo prazo, se a gente for seguindo unido aqui nós, fazendo o que a gente tem, o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Tipo pessoas como você, Mirella, muito obrigada de dar esse lugar e de conversar com a gente. Eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente ainda tem que falar numa próxima, né? Porque sempre falta um monte de assunto, é isso que eu te falei, nunca se esgota, por isso que a gente vai a questão das pesquisas, né, de todo esse movimento que aconteceu, né, né, sobre as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né, falar sobre a BPMC também, do papel da BPMC, né? Enfim, a gente tem muitas coisas para... A gente vai gravar mais episódios. Sim, é uma delícia, né? Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui, agradeço. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Pessoal, compartilhem esse episódio, né, com mães, com outras famílias, com profissionais, com estudantes, né? Quanto mais, né, a gente compartilhar informação de qualidade, acho que é bem isso, de plantando as sementinhas mesmo, né? Da gente... tirando as dúvidas, esclarecimentos, leiam aqui a nota técnica que vai estar aqui também, né, disponível para vocês entenderem de onde é que vocês estão, né, na clínica que vocês estão, quem está acompanhando o filho de vocês, está ali seguindo o regulamento, né, está tudo por dentro. É bom, a gente tem que se informar, né, a gente tem que saber. A gente tem que saber o que é nosso também, né? Essa nota técnica que foi produzida aqui, né? Então, a gente tem que se empoderar. É meio que sobre isso mesmo, né, Leila? Sim, sobre isso. E o papel aqui do Altispod é fundamental, porque leva essas informações para as pessoas cada vez mais, né? Cada vez mais. Só crescendo, né, dona Mirella? É isso mesmo. Então, inclusive, se você não se inscreveu no canal, já se inscreve também, né? Para dar esta moral aqui pra gente, tá bom? E até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.